Eu não posso pular uma etapa e já chegar e começar a falar para vocês sobre despesas, custo e tudo mais, se eu não falar disso. E vocês vão entender por quê, tá? Isso não é teoria da prosperidade, mas isso é fato, isso é real, isso que eu vou falar para vocês. Hoje vocês precisam entender e parar de pensar que isso é uma coisa de interesse da igreja, que isso é uma coisa de interesse do pastor. Não, isso é uma coisa de interesse nosso. E nós vamos ver hoje por que, que isso é uma coisa de interesse nosso. Salmos 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela pensa de manhã até o sol se pôr. E será como árvore plantada com ribeiros por perto. Suas folhas não cairão e tudo que ele fizer vai dar certo. Esse é o Salmos 1. Basicamente, eu estou falando aqui numa tradução, talvez, da linguagem de hoje, mas é basicamente isso que Salmos 1 diz. E nós vamos tomar Salmos 1 hoje para falar sobre essa segunda competência. Primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos da segunda competência, dar, devolver, nós estamos falando de dízimo e oferta. Ai, Rose, que coisa chata, falar de dízimo e oferta. Vocês vão ver no final que não é chato e é importantíssimo para a nossa questão financeira. Primeiro porque nós precisamos entender, a base é que o legítimo proprietário de todas as coisas não sou eu, é Deus. E se eu não entender isso, eu vou ganhar dinheiro e vou ser uma inútil na sociedade, para o mundo. Eu vou ser mais um que só tem dinheiro, sabe? A pessoa, não tem aquela frase? Aquela pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. É assim. Se eu não entender quem é o legítimo proprietário de todas as coisas, eu vou ser uma pessoa que vive para ser só mais um no mundo. E você não vive para isso. Você tem um propósito. Você nasceu para empreender em todas as áreas da sua vida. Você nasceu para brilhar, para fazer Jesus brilhar, para abençoar vidas, para transformar a sua vida e a vida de pessoas. E para que você faça isso, você precisa entender que o legítimo proprietário de tudo que você tem, do seu respirar, da sua vida, dos teus dias, da tua casa, tudo que você tem é de Deus. Ele te deu. Ele te deu tudo que você tem hoje. Cada respirar que você está dando agora é de Deus, não é seu. E no momento que ele quiser tirar de você, acabou. Você não tem como barganhar isso. Isso é de Deus e ponto. Então, nós precisamos ter essa crença, essa é a crença fundamental quando nós falamos de finanças. Outra coisa que nós precisamos entender também é que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós recebemos sabedoria e bênção. Deuteronômio 28 fala lá, no final dele fala assim, ó, e você vai escolher, eu coloco na mão de vocês a bênção e a maldição. Escolha a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Então, o Senhor, quando nós escolhemos primeiro Deus na nossa vida, nós não esquecemos que o legítimo proprietário é Deus. E aí, de acordo com Salmos 1 e também com uma listagem enorme de versículos da Bíblia, nós vemos que quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos debruçamos a Deus, o que acontece? Nós recebemos sabedoria e bênçãos. Quando nós obedecemos, nós recebemos sabedoria e bênção. Então, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida é decidir obedecê-lo. E quando eu decido obedecê-lo, Deus me guarda. Eu vivo dentro de um cercado. Pode até respingar problemas, coisas, situações difíceis, pode respingar em mim, mas a maior parte do tempo eu terei proteção. Quanto mais eu obedeço, mais protegido eu sou. Então, quando eu digo primeiro Deus, não pode ser um fardo. Por quê? Porque é uma grande bênção estar protegido por Deus. E da mesma forma, isso se aplica às minhas finanças. Terceiro ponto. Existem conselhos
que inúmeros conselhos. Se você quiser aprender sobre finanças hoje, se você quiser aprender sobre administração das suas rendas, do teu patrimônio, você vai jogar no YouTube e você vai viver a vida inteira assistindo e você não vai dar conta. Você vai usar todos os dias da tua vida para assistir os vídeos, você não vai dar conta. Por quê? Tem muito conselho aí. Só que são conselho de homens. Pessoas deduziram isso, talvez estudaram alguma coisa, tiraram uma lição, ouviram de outra pessoa e estão replicando isso. Conselhos. Conselhos vocês vão ter de monte aí. Só que em Salmos 1 diz que bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, próspero, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, onde eu tenho que pegar conselhos para aplicar na minha vida financeira? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me dizer como administrar o meu dinheiro. Só ela pode ser a regra de prática com relação à gestão. Só ela pode ser. Mas eu preciso, então, entender que existem conselhos que eu tenho que fugir deles. A Bíblia é suficiente para mim. E tudo que não está baseado na Bíblia com relação à gestão não serve para mim, não serve para você. O quarto ponto que nós temos que frisar é que o ato de nós tomarmos o dízimo e a oferta para entregarmos a Deus, esse ato, ele não pode ser um ato de barganha. Ele tem que ser um ato de adoração, porque quando eu entendo que o legítimo proprietário me abençoou, confiou em mim, entregou tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo de bom, a minha saúde, minha família, tudo que eu tenho. Poxa, como não adorar? Deus, minha resposta imediata a um Deus Todo-Poderoso é adoração. E ponto. Quando eu entendo um Deus Todo-Poderoso que me criou, a minha resposta automática a ele é adoração em tudo. E não seria diferente com a minha renda. Embora eu saiba que Deus é fiel, que Deus protege a minha renda, que Deus me faz prosperar se eu for fiel, ainda assim eu não posso barganhar com Deus. Eu posso pedir a Deus, eu posso clamar a Deus, eu posso jejuar por um sonho, por um objetivo que eu tenho. Eu posso fazer isso, claro, eu devo fazer isso. Só que eu preciso entender que o meu ato de entregar tudo da minha vida, o meu tempo, o meu talento, o meu corpo, as minhas finanças, tudo que eu faço para Deus não pode ser baseado numa troca. Eu tenho que entender que isso é adoração. É algo que é espontâneo, tem que ser automático. Ele é Deus e eu sou criatura. E ponto. É adoração. Então, enquanto eu olhar para o dízimo, para a oferta, como uma barganha, como uma troca, eu não entendi quem é Deus. Eu não entendi quem é o legítimo proprietário. Não está sendo primeiro Deus. Quem vive um relacionamento com Deus de barganha, mais cedo ou mais tarde vai sair. Ele vai sair da igreja mais cedo ou mais tarde. Porque não é um relacionamento que se entende quem é Deus e que ele é uma criatura. Não é um relacionamento pautado em princípios da palavra de Deus. Não é um relacionamento que se entende que existe algo maior, algo sublime, muito além do que eu posso ver aqui, material. E é isso que eu busco, entende? Acima das bênçãos materiais. Então, é com base nisso que eu adoro, é com base nisso que eu sirvo a Deus, e não porque eu quero coisas materiais aqui da terra. Então, isso é um ponto que quem vive com base em troca, mais cedo ou mais tarde, vai sair. Vai se dar mal, vai sair da presença de Deus. E se eu sair da presença de Deus, o que vai acontecer? Um abismo vai levar o outro e eu vou chegar numa situação pior, muito pior do que eu estava inicialmente. O quinto ponto que a gente tem que frisar é sobre fidelidade. Quando nós somos fiéis a Deus, o nosso relacionamento com Deus é mais profundo. Por quê? Porque o pecado, o peso na consciência que traz o pecado, ele nos afasta de Deus.
Então, quanto mais dívidas eu tiver com Deus, em todos os aspectos da minha vida, quanto mais dívidas eu tiver com Deus, inclusive na área financeira, meu relacionamento com Deus vai ser mais superficial. A tendência é ser mais superficial. Por quê? Porque eu não estou sendo fiel. Eu não estou sendo fiel. Então, a qualidade do meu relacionamento com Deus é impactado por causa da fidelidade em todas as áreas, inclusive a financeira. Não é porque Deus vai te cobrar, é porque realmente a palavra de Deus vai te condenar. Isso é fato. Ainda que se queira arrumar uma série de desculpas, porque eu sempre falo que desculpa é tirar a culpa. Então, é algo que o seu cérebro faz para que aquela culpa que você tem seja aliviada. Então, você vai arrumar uma desculpa com outro versículo, com outros conselhos, vai pegar outros conselhos para dar uma desculpa para aliviar a sua culpa. Mas o problema da fidelidade, da qualidade do relacionamento vai existir. Por quê? Porque no fundo, você sabe. No fundo, talvez você tenha uma pulga atrás da orelha. E essa pulga atrás da orelha vai atrapalhar a sua fidelidade. Vai atrapalhar a sua qualidade de relacionamento com Deus. Quanto menos relacionamento com Deus, menos sabedoria e menos bênção. E isso a gente não pode esquecer. O inimigo vai tentar fazer você esquecer, perder essa conexão, colocando um monte de coisa, um monte de demandas na sua vida, para que você esqueça esse ponto, de que o relacionamento de qualidade, quanto melhor o seu relacionamento com Deus, melhor a sua vida em geral, em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida vai melhorar. A gente precisa entender, tanto do dízimo quanto da oferta, qual é o local correto de se entregar esse dízimo. Tem pessoas que dão a desculpa de que, não, agora eu não devo dar o dízimo porque a casa do tesouro, ela não existe mais. A casa do tesouro, ela é lá daquela época lá, né, dos israelitas e tal, do povo hebreu, do povo judeu, não tem nada a ver com hoje. Então, se não tem a casa do tesouro, eu não preciso dizimar mais. Cara, isso é uma desculpa, mas das grandes mesmo. Por quê, gente? Porque eu não posso aplicar aquele contexto. Naquela época, as pessoas viajavam dias e dias, inclusive algumas pessoas meses, para chegar e adorar a Deus. Existia um lugar específico para que essa pessoa entregasse essa oferta, o dízimo, a oferta. Existe um lugar específico porque era conveniente naquela época que fosse assim, por causa do tipo de oferta e dízimo que se era dado. Nós sabemos que não é como hoje. Nossa proporção, quando a gente fala de dízimo, é 10%. 10% do que a gente ganha é de Deus. É devolução. Não é, eu não estou dando, eu estou devolvendo a Deus, porque eu entendo que ele é o legítimo proprietário, ele me manda fazer isso. E a proporção para a oferta, aí depende das suas bênçãos, de como você se sente abençoado. Quanto mais você se sente abençoado, mais você oferta. O ideal é que seja estipulado ali mensalmente um valor. Por quê? Porque as coisas de Deus têm que ser organizadas. Eu não estou me preocupando hoje em organizar minhas finanças. Um cristão, ele tem que ser organizado. Porque nós, quando nós éramos perfeitos no Éden, nós éramos organizados. A perfeição fazia com que nós fôssemos organizados. Então, Deus cobra de nós essa organização. Então, a gente tem que se preparar também para ofertar. Então, o ideal é que a oferta também, ela é voluntária, é de acordo com a bênção, mas é preciso estipular antes. Então, eu posso dizimar 10% e ofertar 1%, 2%, 5%, 10% da minha renda. Agora, eu quero colocar aqui, quero abrir um parênteses aqui para vocês para falar de gratidão. Porque quando nós falamos de bênção, a gente não sabe o quanto é importante. Existem muitos estudos que falam sobre a gratidão, estudos científicos mesmo, né? Que falam sobre a importância da gratidão. E hoje nós vivemos um cenário muito triste. Pessoas totalmente insatisfeitas, pessoas que muitas vezes têm tudo
E é insatisfeita porque ela não exercita a gratidão. Então, uma pessoa que não exercita a gratidão, ou seja, que não olha para si, que não olha para o que tem e diz: eu tenho, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque eu tenho isso e tenho aquilo. E ela só olha para o que ela não tem. Ela não consegue olhar para o que ela não tem, ou seja, ela é uma pessoa ingrata, ela só olha para o que ela não tem. É uma pessoa negativa. Essa pessoa vai tender à depressão, porque isso é um comportamento depressivo. Né? Então, uma pessoa que desenvolve um comportamento depressivo, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser uma depressiva. Ela vai ter uma doença relacionada à depressão. Ela vai ter uma síndrome, por exemplo, uma ansiedade generalizada. Porque ela vai ter uma preocupação tão excessiva com o que ela precisa ter, que ela vai desenvolver outros problemas. Problemas sérios, como síndrome do pânico e muitas outras coisas. Então, a saúde mental, minha e sua, exige a gratidão. E não tem como eu passar pela gratidão sem ser um ofertante. Não tem como eu olhar para Deus e dizer: Senhor, muito obrigada por tudo isso, e não devolver, não demonstrar com ação. Porque não faz sentido eu só falar de boca alguma coisa. Sabe? Eu não sei se eu já disse para vocês isso, mas quando a gente fala da língua hebraica, a gente fala de uma língua muito concreta. Então, quando a gente fala de amor, a gente não está falando de sentimento, como a gente vive aqui no Ocidente. A gente está falando de ação. Quando a gente fala de perdão, a gente não está falando de sentimento, de sentir vontade de perdoar. A gente está falando de ação, de agir. Então, todas as vezes que se fala de sentimento na Bíblia, está se falando de ação. Então, para um judeu, gratidão. Então, no contexto lá que Jesus falou, que Jesus ensinou, quando ele fala sobre gratidão, de um contexto de gratidão, ele está falando sobre ação. Então, quando nós realmente somos gratos, nós provamos isso sendo ofertante. E uma outra questão também, que a Bíblia fala diversas vezes, é sobre a questão de quando nós somos fiel no pouco, Deus nos recompensa no muito. Quando nós plantamos uma semente, nós colhemos muito mais do que um fruto. Não é assim? A Bíblia ela fala desse poder que tem as coisas espirituais quando nós agimos, né? Quando nós plantamos no mundo espiritual, nós plantamos para multiplicação, né? É uma coisa exponencial, não é nem multiplicado, é exponencialmente. Nós plantamos uma semente e essa semente vai crescer e ela vai dar inúmeros frutos por muito tempo. Essa é a ideia da oferta. Não é teoria da prosperidade, gente. Isso é Bíblia. Então, como é que eu quero ser próspero se eu não consigo ser grato a Deus e mostrar isso com minhas ofertas? Como é que no pouco eu não sou fiel? Como é que Deus vai me recompensar no muito? No seu pouco tempo, você tem que se dedicar. Nos seus poucos talentos, você tem que dedicar a Deus os seus poucos talentos, que Deus vai multiplicar seus talentos. No seu pouco tempo, Deus vai multiplicar seu tempo. Nos seus poucos recursos financeiros, Deus vai multiplicar. Sabe? Talvez até na sua pouca saúde, Deus vai. Quando você honra a Deus. Você entende isso? É exponencial. Então, tudo que você tem, quando você entrega, ainda que pouco a Deus, ele vai multiplicar. Quer que Deus multiplique a sua saúde? Entregue um pouco da sua saúde para Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Quer que Deus multiplique as suas competências, os seus dons, os seus talentos? Dê um pouco do seu talento que você tem para Deus. Desenvolva isso para a obra de Deus. E ele vai multiplicar isso. Então, isso é em tudo. Não estou falando só na parte financeira. Em todas as áreas da sua vida. Existe uma promessa em Malaquias 3:10. Está até aberto aqui, eu vou ler para vocês aqui para não gastar muito tempo. Malaquias 3:10 diz assim:
Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova disso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não lhes derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Aí ele diz assim, depois, 11, versículo 11. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está falando aqui aplicado para o dia de hoje? Né? Nós estamos falando de princípio aqui e não de contexto, tá? O princípio aqui é o seguinte: Deus mandou que se faça alguma coisa. Trazer os dízimos à casa do tesouro. E aí ele diz assim, e aí vocês vão poder me pôr à prova. Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Olha que coisa incrível, gente. Talvez a gente não pare para pensar nisso, gente. Isso é incrível. Significa que você passa de um nível de intimidade com Deus muito maior, não é barganha, é um nível de intimidade com Deus maior. Não é barganha. Quero que vocês entendam isso. Eu vou poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho colocado tanto tempo isso aqui na tua mão, Senhor. O Senhor me prometeu. Não tem nada a ver com barganha, porque aquele que faz barganha não tem intimidade com Deus. Ele está fazendo uma troca. Aqui não. Aqui Deus sabe a sua vida, ele conhece você. E aí ele sabe que ele prometeu e ele é fiel. E uma outra coisa assim, gente, que, meu Deus do céu, as pessoas não entendem por que isso acontece. Gente, o dízimo, ele é um seguro. O Malaquias 3:11, ele fala no contexto de seguro. Ele diz assim, e repreenderei o devorador. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo assim, ó, que você vai ganhar R$1.000. Mas esse R$1.000, com esse R$1.000, você vai fazer mais do que quem ganha R$1.000 no mundo, que não dá o dízimo. Eu vou guardar as suas coisas, elas não vão quebrar. As suas coisas dentro da tua casa não vão estragar. Elas vão durar mais do que a das pessoas do mundo. Eu vou prosperar tudo que você ganha. E já aconteceu coisas assim que estragou. Isso eu não tô falando uma vez, não, muitas vezes. Coisas que estavam estragadas. E eu falei: Deus, eu não tenho dinheiro para arrumar isso aqui. Arruma para mim. E o negócio voltou a funcionar. Então, vocês conseguem entender isso? Isso é Malaquias 3, 10 e 11. Isso é Malaquias 3, 10 e 11. É intimidade, não é barganha. Então não adianta eu falar para você de administração se você não entender isso. Você vai pegar o seu dinheiro, você vai pegar e tentar administrar ele, e ele vai vir como dizem em Malaquias 3. Você vai receber um saco furado. Não vai dar. Você vai tentar administrar, vai tentar, mas não vai dar. A conta não vai fechar. Eu vou dizer para você, a conta pode não fechar. Eu sou uma pessoa que eu anoto tudo, gente. Eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu gasto todos os meses, eu sei quanto eu posso gastar no meu cartão de crédito. E se eu quiser comprar alguma coisa a mais, isso for importante, eu olho para Deus e falo: Senhor, eu vou comprar. E eu vou dizimar. Eu vou conseguir pagar. E eu nunca fiquei sem pagar meu cartão de crédito, eu nunca deixei de pagar uma conta minha. Desde que eu me tornei dizimista. Nunca, mas nunca, nunca. Eu tive um ótimo exemplo. Meu pai sempre foi dizimista fiel. Eu via meu pai contando tudo. Ele separava com todo amor. Ele separava cantando. Sabe? Ele separava o dízimo, a oferta, cantando em casa. Separava a minha, separava da minha irmã. E cantando. E entregava o dízimo cantando. Então é uma coisa que e meu pai falou a vida inteira isso para mim. Desde pequeno. Então, quando a gente entende isso, olha, os 90%, se você não entregar para Deus os 100%, vai ser 10%. Isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês não fizerem não cumprir o princípio do dono desse dinheiro que você tem, que foi dado a você, esse 100% vai ser 10%.
E entende isso? É isso que eu quero que vocês saiam entendendo aqui. Isso aqui não é, isso aqui é fundamental para as finanças. Fundamental. Aí tem uma outra questão também, que é a questão da responsabilidade social. Eu falei para vocês desde a primeira, segunda aula da responsabilidade que nós temos como cristão, como Adão e Eva, que recebeu autoridade para administrar tudo que veio na nossa mão, mordomos. Essa responsabilidade que nós temos não é só isso que nós precisamos entender. Não adianta eu pegar esse dinheiro e achar que esse dinheiro é meu. Esse dinheiro não é meu. É por isso que eu tenho que ofertar, é por isso que eu tenho que dizimar, é por isso que eu tenho que ajudar as pessoas. Olhar para as pessoas. Primeiro, porque o Senhor promete uma série de coisas para aquele que abençoa a vida das pessoas. E segundo, porque isso é uma responsabilidade minha. Eu nasci para ajudar as pessoas. Adão e Eva recebeu os animais e Deus falou para ele aqui, ó, você vai dominar sobre os animais. Você vai cuidar, você tem responsabilidade de cuidar deles agora. Você vai dar um nome para eles, eles são de você agora. Eles são de vocês, eles são de vocês. Cuidem deles. Então, tudo que tem no mundo, eu tenho responsabilidade. Com a pobreza do mundo, eu tenho responsabilidade. Então, preciso pedir sabedoria para Deus e olhar para quem precisa. Mas, claro, gente, olhar com sabedoria também. E uma das formas de ser bênção, de ajudar, de ser responsável socialmente é ofertando, porque parte das nossas ofertas vai ajudar a igreja, vai ajudar nossos irmãos, ajudar na asa, vai ajudar os nossos irmãos, coisas que nós temos que realmente vai surtir frutos de bênção para a vida das pessoas. Coisas que nós duvidamos, talvez temos que pensar mais. Mas o que nós temos certeza que vai abençoar pessoas, nós temos responsabilidade. Existe responsabilidade. E nós precisamos entender isso. Isso faz parte da gratidão, gente. Isso faz parte de entender quem é o legítimo proprietário. Isso faz parte de entender quem primeiro deve vir na minha vida. E aí, para fechar, então, como eu já havia dito para vocês, eu até adiantei isso. Deus é o nosso seguro. Ele é a nossa fortaleza. Não é o dinheiro. Não é o seu dinheiro que é o seu seguro. Ele é o seu seguro. Ele é a sua fortaleza. Não importa quanto você ganhe. Se ele não for o primeiro, vai sempre faltar. E se está faltando hoje, falta administração, falta sabedoria de Deus, primeiro Deus, sabe, entender, sair da comodidade e assim por diante. Se a gente se apegar ao dinheiro, a gente não vai conseguir dizimar. Se a gente entender, usar a matemática, é difícil para mim isso, gente, porque isso está no sangue. Se a gente entende, se você for para Deus, 1 mais 1 não é 2. Para Deus, isso que você precisa entender, para Deus, 90% é 500% em um mês, 1000% em outro mês, 200% em outro mês. Para Deus é assim. Você dá 10%, os 90% que te sobra, para Deus não é 90%, é quanto você precisar. Você entende isso? Para Deus é assim. A matemática humana é assim. Eu vou ficar com 90%, mas Deus não é assim. E é isso que a gente precisa entender. Que com Deus eu não posso agir com a matemática humana. Deus vai te dar o que você precisa, porque Ele é teu seguro. Ele é a tua fortaleza. E quando você olha para o dinheiro, você tem que entender isso. Ele é o que é de riqueza na sua vida. A sua riqueza é Deus. A sua riqueza é a presença de Deus. Porque ela é que vai trazer tudo para você. Então é isso que a gente precisa entender quando a gente está falando de oferta e de dízimo. Então eu quero primeiro agradecer a presença de todos vocês e frisar aqui, né, finalizar aqui dizendo que nós devemos decidir devolver e dar com amor. Amor é a ação. Lembra que eu falei para vocês que para os judeus tudo é concreto? Amor é agir. Agir como? Como eu amo a Deus? Entregando tudo.